Futebol Paixão Cega, seu canal show de bola. Fala galera do canal Futebol Paixão Cega, vamos nessa para mais um podcast. Dessa vez falando sobre a volta de um campeonato na Europa e uma das grandes ligas do futebol mundial, né? Campeonato português, a primeira liga está voltando hoje, nesta quarta-feira, para a gente ter o que fazer, né? Na quarentena, 2 joguinhos hoje interessantes. O primeiro, a abertura do campeonato entre o Portimonense, o 17º colocado com 16 pontos, contra o Gil Vicente, o 9º colocado do campeonato. O Porto visita o Famalicão, Porto líder do campeonato com 60 pontos, visita o Famalicão, que já foi líder do campeonato, né? Hoje está em 7º lugar, com 37 pontos. O Benfica, aí pensando nos 4 grandes, vamos falar um pouquinho do regulamento aqui, né, para vocês entenderem como é que funciona. O Campeonato Português tem 18 times, os 2 primeiros, atenção, diferente dos outros, hein? Os 2 primeiros passam para a Champions League, o terceiro, quarto e quinto vão para a Liga Europa, e os 2 últimos caem para a segunda liga, a segunda divisão, né? Então, o G2 do Campeonato Português é Porto, 60 pontos, que visita o Famalicão. O segundo colocado, Benfica, com 59 pontos, joga nesta quinta-feira, às 3h15 da tarde, na sua casa do Grande Estádio da Luz, em Lisboa, contra o Tondela. O Sporting Braga é o terceiro colocado, visita o Santa Clara, fora de casa, na sexta-feira, 3 da tarde. E o Sporting, o quarto colocado, o Sporting Lisboa, né? Quarto colocado, joga na quinta-feira, 5h15 da tarde, contra a equipe do Vitória de Guimarães, fora de casa. Fora de casa, entre aspas, né? Os jogos são sem torcida, então em casa ou fora, o campeonato alemão está nos provando o quanto as torcidas fazem falta. Mas o podcast de hoje vai até Portugal, vamos até a região do Porto, bater um papo com o amigo João Macedo, português, que nos cedeu algumas informações em relação à volta e aos protocolos de volta, né, da Primeira Liga. Venha, João. Meu nome é João Macedo, eu sou perto da cidade do Porto, sou adepto do Porto, Futebol Clube do Porto. Bom, relativamente a essa pergunta, o pessoal daqui está na expectativa, porque é estranho, é novidade para toda a gente, jogos à porta fechada, né? Jogos sem adeptos, sem torcida, como vocês falam. E assim, o Porto está em primeiro e eu acho que vai-se continuar assim, porque o Porto não tem muitos jogos difíceis, né? Tem jogos relativamente fáceis. Quarta-feira tem um dos mais difíceis que faltam, mas os outros são relativamente fáceis. E a imprensa aqui também está debatendo muito sobre os cuidados que é preciso ter com o regresso do futebol. Pela Federação Portuguesa decretou que uma equipa tem que entrar primeiro, a outra entra depois e depois a arbitragem, ou seja, não entram em simultâneo. Os jogadores não se podem cumprimentar, nem podem festejar efusivamente os golos para não haver grande contacto entre eles. E basicamente é isso. Tentar higienizar sempre as coisas. Os jogadores vão ser testados à Covid-19 24 horas antes do jogo e 24 horas depois, para ver se não há contágios, e assim vão tentar fazer o campeonato até ao fim, dentro desses moldes. A Liga decretou, como eu falei anteriormente, que as equipas não se podem cumprimentar, entra uma equipa de cada vez, a equipa de arbitragem, a equipa visitante e a equipa da casa. Os golos não podem ser festejados em grupo, como se fazia até agora. Os jogos vão ser à porta fechada e terão transmissão em canal aberto, porque como estamos em tempo de crise, não é? As pessoas ainda não recuperaram do tempo que tiveram sem trabalhar. Vai ser passado em televisão pública em canal aberto, de forma a que todas as pessoas possam ter acesso aos jogos, principalmente os 3 grandes, Porto, Benfica e Sporting. E os canais pagos aqui, com subscrição, que passam os jogos de futebol, até ao final de junho terão canal aberto, serão gratuitos, para que toda a gente consiga acompanhar e não ter
uma baixa taxa de acompanhamento dos jogos, por as pessoas não terem capacidade financeira para pagarem. Eles estão a facilitar isso. Pois é, meus amigos, esse é o João Macedo, torcedor do Porto, né, como ele falou, líder do campeonato, está muito confiante no título. Eu acho que pode vir a acontecer, mas o Benfica fatalmente vai dar um trabalho também, né? Vamos ver o que acontece aí do Campeonato Português. Hoje, então, só para confirmar o horário dos dois jogos de hoje, em especial do jogo de abertura, 3 da tarde, Portimonense e Gil Vicente. E o primeiro grande a reestrear, né? 5h15, Famalicão, time de boa campanha no campeonato, contra o líder Futebol Clube do Porto. Ok, meus amigos? Semana que vem a gente volta com uma grande surpresa. Ainda não vou revelar para todos. Nós teremos uma grande surpresa aí semana que vem. Ok? Um abraço a todos. Até mais.